Eu acho que agora a gente podia entrar, e acho que a Lili pode contribuir muito com isso, porque nós estamos falando de saúde mental, mas nós não falamos, afinal, o que é saúde mental. Isso, Né, o Lili? que é a famosa saúde mental, né? Saúde mental, a gente estava falando tantas coisas aqui, de alguma forma falamos de vários conceitos, mas o principal é que saúde mental significa equilíbrio, né? A gente falou dessa desestabilização, falou da pessoa que, né, perde o controle total, né, e dá cadeirada, por exemplo. Então, a saúde mental tem a ver com isso, né? O quanto que a gente consegue regular nossas emoções, né? Cuidar delas, conseguir expressar de uma forma, né, positiva, adequada, o quanto que a gente consegue ter autocontrole, né? E não agir impulsivamente, não agir de uma forma imediatista. Outra coisa é quanto que a gente consegue parar e pensar antes de agir, né? Também tem a ver, olha, com a capacidade de superar aquelas situações frustrantes, decepções que a gente passa na vida, né? Isso acontece com todos nós, né? A realidade nem sempre é aquilo que a gente espera. E principalmente quando a gente consegue aprender que através dessas situações de adversidade, contrariedades, dificuldades que a gente passa na vida, sempre tem uma lição, sempre tem alguma coisa positiva para a gente retirar disso. Então isso vai fazer com que a gente melhore a nossa saúde mental, melhore a nossa capacidade de entender a vida e de nos equilibrar nesses momentos. Né? E você falou da frustração. Quando a gente vive uma frustração, você tem 3 caminhos possíveis, né? Um caminho é você se sentir vítima. Não, olha, sempre acontece comigo. Por que foi acontecer? Porque é justo comigo, que é um papel de vítima. A gente tem a revolta, né? A raiva, a desestabilização por conta desses sentimentos. Mas você tem um outro caminho também, não é? Que é o caminho de eu entender o que esta frustração está querendo dizer. Está querendo dizer sobre mim, sobre como o mundo reage, sobre como eu me coloquei, né? Sobre as minhas expectativas, porque muitas vezes as frustrações têm a ver muito mais com as minhas expectativas irreais do que propriamente com o que aconteceu. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente projeta nas pessoas, né, expectativas de que a pessoa se comporte desse ou daquele jeito, nos atenda naquela necessidade, e de repente o outro não consegue, não está à altura dele, não percebe, não está sintonizado com aquela nossa dor, e aquilo representa uma frustração enorme, como se aquela pessoa nos decepcionasse. Bom, peraí, será que essa pessoa nos decepcionou? Ou será que eu criei uma expectativa que a pessoa não podia cumprir? E a pessoa, evidentemente, reagiu como ela tem condições de reagir. Então, muitas vezes, a hora que você olha sobre um outro ângulo, você muda a percepção que você tinha daquela frustração, que na verdade é você cobrar o outro daquilo que ele não pode te dar. Né? E isso exige da pessoa essa flexibilidade mental, né? Da pessoa olhar aquilo que está acontecendo com ela, olhar para aquela frustração. Pode até entrar em desespero, vem ansiedade, às vezes vem raiva, às vezes vem tristeza, um misto de sentimentos em momentos que são frustrantes para nós, né? Mas também isso é sazonal. O que eu quero dizer? Tem um tempo de ebulição de todas essas emoções que eu preciso respeitar, pôr para fora, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer um exercício de dizer, e agora, calma, o que eu faço com isso aqui? O que eu aprendi, como você disse, com isso aqui? O que mexeu? Aonde mexeu? Mexeu na minha autoestima, mexeu na minha expectativa. Eu queria muito e infelizmente não aconteceu como eu gostaria que acontecesse, né? Então eu acho que isso também é importante, né? Da gente viver aquela emoção, mas ao mesmo tempo ter essa consciência de dizer, pera um pouquinho, é sazonal, pera um pouquinho, vai passar, precisa passar. O que eu vou fazer por mim para poder sair desta ebulição emocional, né? Eu entendo também isso, que é uma tarefa individual da gente olhar esse momento difícil e dizer, pera um pouquinho, eu também estou me machucando muito. O outro fez dessa maneira, pera um pouquinho, mas a minha parte nisso, qual foi a minha parte nisso? Tá? E
procurar achar uma ferramenta de apoio, uma estratégia que me deixe passar por aquela ebulição, sentir aquilo e, ao mesmo tempo, buscar mecanismos de superação. Eu entendo que a superação está sempre engatilhada com estas emoções que muitas vezes aparecem em momentos frustrantes, em momentos de dor emocional. Esses dias eu li uma frase que eu até compartilhei, né? Achei muito bacana. Diz assim, eu nunca perco, eu sempre ganho ou aprendo. Legal. Achei bem profunda, né? Faz a gente refletir mesmo, porque a tendência da gente ou então se eu não ganhei, eu perdi, eu fico, né, nos dois extremos, e aí eu me sinto ou muito bem, ou eufórico, ou então de repente eu me deprimo, né? Ou eu fico isolado, né, envolvido comigo mesmo, com meus sentimentos. Então a ideia de que você, vivendo os desafios da vida e superando, você está aprendendo sim alguma coisa. E a outra frase que eu gosto é não se arrepende, né? Quando a pessoa diz, eu não me arrependo de nada que eu fiz, né? Porque tudo que eu fiz ou que eu deixei de fazer, né? Eu, de alguma forma, me trouxe onde eu estou, né? Então, assim, não ficar ali no passado, né? Voltando e remoendo, né? Ressentindo aquilo que aconteceu, mas olhando para frente, né? Para o presente e olhando para frente e imaginando e apostando nas coisas positivas que vão acontecer. Então, mas do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma capacidade de reflexão, né? Porque quando você fala, né, da frustração, de eu conseguir elaborar aquilo, nós estamos falando de uma capacidade de reflexão. Reflexão exige um tempo. Reflexão exige um tempo também de silêncio. E eu vejo que a gente, como sociedade, evolui para não ter tempo e para dedicar o tempo para, por exemplo, nas redes sociais, olhar a vida do outro, né? O quanto será que isso tudo não é um processo que assim limita, que age no sentido contrário, né? Da reflexão, do silêncio, do entendimento, do olhar, do ter aquele olhar para si, de ter o tempo da conversa, né? Porque você vai lá, se vê nas mesas, no restaurante, todo mundo sentado ali e com o seu telefone, com o sua interação. Você está num outro mundo, você não está naquele mundo, né? O que você acha, Lili? Com certeza, né? Fazer essa reflexão, esse tempo de olhar para dentro de si, né? De refletir mesmo sobre seus atos, os atos do outro, né? Tudo que a gente já falou sobre qual a minha parte, né, nisso, qual a parte do outro, o que eu posso fazer, né, a respeito. Eu posso mudar alguma coisa, eu posso buscar recursos, né? O que eu tenho, como é que eu posso resolver esse problema? Porque às vezes a sensação é de sem saída, né? Sem saída. Às vezes essa reflexão para algumas pessoas pode levar, né, como a gente falou, a um lugar muito, muito sombrio, né? Então, assim, à medida em que eu posso parar, né, olhar para isso, entrar em contato, seja com o meu desconforto, né? Porque a gente está falando de saúde mental não significa a ausência de problemas emocionais, né? Saúde mental significa que você, frente aos seus problemas, você vai usar os recursos possíveis que você tem dentro de você para fazer frente a esses desafios. Se você não tem recursos, você vai buscar recursos, né? Sejam esses recursos, né, que você vai desenvolver, seja que você vai pedir ajuda para alguém, né, para que você possa fazer esse caminho, né, de chegar a esse lugar. Quer dizer, o que você está falando quando a gente está falando de ter equilíbrio, é um processo de ter condições internas de superação, né? E quando eu penso isso, a hora em que eu tenho que buscar essas condições internas, o autoconhecimento, essa maturidade, essa reflexão, esses recursos que eu tenho como pessoa, que eu tenho que buscar, porque eu posso não ter, mas ter que buscar, né? Eles são a chave da superação, a chave da mudança, a chave da mudança. Mas quando você traz a questão do mundo, né?
da falta de tempo, a falta do momento da conversa, do silêncio para você pensar e acalmar o mundo dos pensamentos, nós já vivemos, então, já é uma característica do mundo atual, né, deste século, que é um mundo já ansioso, rápido, tudo é para ontem, as pessoas aceleradas, mais aceleradas do que normalmente a gente poderia estar. Então, o próprio mundo já coloca esse peso em cima da gente. Seja rápido, eficiente, não é, e vá para frente, né? E quando eu engato nessa toada, muitas vezes eu desconecto de mim. Então, é claro que o mundo está difícil, é claro que vivemos momentos complicados, às vezes na vida pessoal, na vida profissional, mas o freio me diz assim, espera um pouquinho, eu preciso respiro, eu preciso parar um pouco, eu preciso sentar para falar, né? Reconectar comigo, porque o mundo vai fazer com que a gente se desconecte da gente mesmo e conecte-se com a rapidez de tudo que precisa acontecer para ontem. Então, também é uma tarefa individual da gente fazer esse exercício. Agora, gente, isso é um exercício diário, né? De eu dizer, puxa vida, hoje, um dia terrível, trabalhei demais, não consegui nem almoçar, não consegui nada. Peraí, eu preciso ter um pouco essa consciência de dizer para mim mesmo, espera um pouquinho, preciso de 15 minutos de respiro, senão não dou conta da próxima reunião. Senão não dou conta de estar com os meus filhos meia hora antes de dormirem para a gente trocar uma ideia. Então, eu também entendo que o mundo ele vai fazendo esse processo de aceleração e que a gente precisa estar mais ainda conectado com a gente, tomar cuidado para não se desconectar, porque facilmente a gente se desconecta. E as pessoas dizem isso, falam, nossa, olha, não vi passar, puxa, faz 10 anos que isso aconteceu. Poxa, a pessoa às vezes vem conversar com a gente trazendo essa angústia do tempo que passou e ela não percebeu. Por quê? Porque estava desconectada dela e estava conectada na pilha. Agora, Edna, então não é para ficar na pilha? Não, teremos momentos de muita pilha e vamos em frente. A questão não é não fazer, a questão é eu estou com um olho no problema, aquilo que precisa, na demanda que eu tenho, mas eu tenho um olho voltado para mim. Eu tenho esse movimento, entendeu? Esse movimento de se reconectar, de atender às suas demandas. Bom, o nosso celular não descarrega, a gente vai lá, não põe na tomada de novo todo dia. É a mesma coisa, põe você lá se descarrega, se reconecta. Se reconecta com quem? Com você. Ah, mas os problemas continuam, os problemas sempre continuarão. Os problemas não irão parar nunca. De modo que se eu, para me reconectar, preciso esperar os problemas passarem, estou frito, não é? E aí vem a questão do equilíbrio. Bom, mas eu não consigo dormir por causa dos problemas. Então, eu estou sendo totalmente invadido pelos problemas, não tenho nem um momento de reconexão, porque não consigo nem dormir, né? E como que vai ser esse funcionamento, né? Então, é este olhar para mim, para minha necessidade, para minha energia, né? A bateria não acaba, a energia acaba. A energia é sugada. Eu vou esperar não sugarem mais. Não existe isso, jamais. Sou eu que tenho que ir lá, me conectar comigo, respirar, dormir, me dar o meu tempo, ler alguma coisa, orar, caminhar, ir para o sol. Eu tenho que buscar aquilo que carregue a minha bateria. Mas o problema está lá. E o seu inconsciente está lá resolvendo o problema. Você não precisa estar conectado conscientemente com o problema. Deixe que o problema também caminha, o seu inconsciente, a hora que você dorme. Se você dormir bem, o seu inconsciente vai estar lá. Aquele problema vai estar lá. Não precisa ser a conexão, acordado, eu estatelado na cama, olhando para o problema. E nós vivemos mesmo, né, nesse momento, muita ansiedade, né? Nossa, especialmente no Brasil, né? Nós brasileiros estamos no topo do ranking. Somos campeões. Campeões de ansiedade e depressão, né? Mundialmente, a gente tem 10% de pessoas vivendo, né, problemas emocionais, transtornos. E no Brasil a gente está no topo do ranking.
e tem muito a ver com o que a gente vive, né? Então, problemas de violência, problemas de criminalidade, excesso de insegurança financeira, muitas vezes nos grandes centros urbanos, a questão de trânsito, de deslocamento para o trabalho. Enfim, até a pandemia, né, trouxe bastante isso para a gente, no sentido de perdas e até sequelas físicas que as pessoas vivenciaram. Então, é super importante isso que você está falando, né? Porque entrar em contato com essa ansiedade que a gente vive, que os problemas não vão embora, eles estão aí, presentes, e lembrar que essa ansiedade, ela pode ser um gatilho para o adoecimento, né? Como é que a gente percebe que está com ansiedade, né? Isso é super importante também. A gente percebe que a gente está com ansiedade quando a gente já vai sentindo no corpo, muitas vezes, né? Tensão muscular, enxaqueca, dor nas costas, gastrite, enfim. E também quando a gente se percebe muito preocupado, muito ansioso, com medo do que está acontecendo. Então, se observar, fazer essa auto-observação dessa aceleração, pode ajudar a gente novamente a enxergar esses gatilhos e fazer alguma coisa a respeito, né? E eu penso...